Bom dia, meus oitavos anos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, a aula de hoje vamos dar continuidade a essas 2 semanas de assunto que estamos vivenciando sobre imigrações, refugiados e diversidade, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Sugiro que vocês assistam bem atentamente a essa videoaula, se possível, assistam mais de uma vez, ok? A primeira pergunta é a seguinte: quais os tipos de migração acontecem no mundo? Bom, pessoal, sabemos que para existir uma migração tem que ter um motivo por trás pelo qual aquela migração é feita. E desde a época da pré-história existiram vários tipos de migração. Primeira coisa que vocês têm que entender é que existem dois tipos de migrações. A primeira é a imigração, ou seja, que é quando você entra em um país você é de um país e entra em outro para residir. E também tem a emigração, que é quando você sai de um país para o outro, ok? Então, quais tipos de migração acontecem no mundo? Primeiro, existem migrações para outros lugares em busca de melhores condições de vida, um trabalho melhor. Existem migrações fugindo do seu país que está em algum conflito, alguma guerra. Isso é comum acontecer atualmente já há alguns anos no Oriente Médio. Existem tipos de migração onde você foge do seu país que está passando por uma crise econômica muito forte. Ok? Segunda pergunta: qual a teoria científica que explica as primeiras migrações durante a pré-história? Bom, pessoal, essa teoria, resumindo aqui rapidamente, ela explica que durante a pré-história, os Homo sapiens eles partiram da África há cerca de 200 mil anos atrás e foram primeiramente em direção ao Oriente Médio. A partir do Oriente Médio, eles foram se disseminando por todo o continente. Sabemos que existe uma teoria que há 200, 300, 400 ou até 500 mil anos atrás, os continentes do mundo eles eram interligados. Ou seja, o que facilitou esse processo de migração do Homo sapiens para que ele pudesse se disseminar no mundo inteiro e povoar o mundo inteiro. A partir daí, por questões climáticas, por questões até mesmo do ambiente, essas raças elas foram se adaptando àquele continente, foram se reproduzindo e com o passar do tempo foram evoluindo. Por isso que hoje em dia temos uma diversidade de etnias muito forte no mundo. Ou seja, existem culturas diferentes, pessoas diferentes, ok? Terceira pergunta: qual tipo de migração ocorreu entre os séculos 16 e 19? Dentre esses séculos, do 16 até o 19, ocorreu um fluxo migratório muito forte de pessoas que saíram dos continentes, ou melhor falando, do continente europeu, né? Saíram dos seus países, lá do continente europeu, e foram povoar o continente americano, que entre esses séculos ele estava recém-descoberto e as pessoas, os europeus, partiram da Europa e foram para a América, pois existia muita matéria-prima, a diversidade era enorme, eles viram essa possibilidade de ter uma melhor condição de vida nesse continente americano, que é o nosso, que naquela época, naquele século, foi recém-descoberto, e muitos
europeus partiram para o continente americano, ok? Quarta pergunta. No fim do século XIX, quantos milhões de pessoas deixaram a Europa? Letra A, 60 milhões, 70 milhões, letra B, letra C, 80 milhões e letra D, 90 milhões. Foram praticamente, pessoal, 60 milhões de pessoas que deixaram a Europa e boa parte dela se dirigiu aos Estados Unidos, que atualmente é, né, os Estados Unidos. Então percebam, 60 milhões de pessoas deixam o seu continente e vão tentar a vida em um continente totalmente estranho, porém que estava dando muito certo para outros europeus que já tinham ido antes. E então percebam essa migração que aconteceu. É uma migração em busca de melhor condição de vida. Ok? Quinta pergunta. O que aconteceu com os fluxos migratórios após a Segunda Guerra Mundial? Após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, quando os países da Europa alguns, né, foram destruídos, alguns passaram por crises econômicas. Então, muitas pessoas que moravam nesses países que estava acontecendo a guerra fugiram. Ou seja, eles migraram para outros países que estavam sem conflito. Só que quando a Segunda Guerra Mundial acabou, que os países foram se levantando, se erguendo novamente, aconteceu o inverso. Muitas pessoas começaram a voltar da América para a Europa, de outros países da Europa que estavam sem guerra. Eles voltavam para a Europa para trabalhar, pois assim que acabou a Segunda Guerra Mundial e os países que estavam economicamente quebrados, eles começaram a se reerguer e apareceu muita oportunidade de emprego. Eles conseguiram se estabelecer. Então, o fluxo de imigração foi o inverso. Eles tinham saído da Europa, fugindo do conflito, só que eles acabaram, anos depois, voltando para a Europa, pois eles buscavam melhores condições de vida, pela qual eles já viviam em outro lugar, que era a América, ou em algumas regiões da Europa, e eles voltaram para a Europa, que já estava reerguida da guerra, né, estruturalmente, politicamente e economicamente, em busca de melhores condições de vida. Então, o que é que a gente pode entender sobre imigração? É que o principal fator da migração, o motivo atrás, né, pelo qual faz com que você migre para outro lugar, é melhor condição de vida. Se aonde eu moro não está dando certo, eu estou tendo problemas, dificuldades para viver, para ter uma boa condição de vida, a lógica é eu procurar outro lugar que oferece isso. Então, você faz essa mudança. Segundo motivo, conflitos. Se eu estou em um lugar que existe guerra, que existe muita violência e que eu posso morrer, a minha lógica é o quê? Fugir desse lugar. Então, no mundo sempre existiu migração e sempre vai existir pessoas buscando proteção, melhor qualidade de vida, muitas vezes um emprego melhor do que já tem, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado.